Para mim é uma honra estar aqui nessa noite, a convite do pastor Claudinei, meu grande amigo, a quem eu aprendi a respeitar, como homem de Deus, ouvindo as suas histórias. Sou um pouco mais novo que ele, né? Não tão mais novo, mas sou novo ainda. Diante da experiência que ele tem com Deus, pastor Geraldo, pastor Paulo, nosso diácono Roberval, meu grande amigo. E foi uma honra ser convidado para estar aqui nesta noite ministrando ao coração dos irmãos. Mas eu vou ser sincero para vocês que eu não sou uma pessoa fácil. Eu sou polêmico e eu gosto de polemizar certas coisas. Eu leio a Bíblia de uma forma diferente do que as pessoas leem. Todo mundo quer interpretar o que Jesus falou, mas viver é bem mais difícil. Teoria e prática estão bem distantes uma coisa da outra. E quando o pastor Geraldo falou aqui sobre a igreja, eu falei, glória a Deus, é isso mesmo que o Espírito Santo quer, que falemos à igreja. Quando eu prego para vocês, é um desafio para a minha própria vida, aquilo que eu estou aqui falando. E muitas vezes, a gente tem uma certa dificuldade, né, das pessoas entenderem como que nós analisamos, interpretamos e vivemos na igreja. E quando o pastor Geraldo falou, foi a testificação do Espírito Santo, a importância da igreja na minha vida. Eu tenho pregado, recentemente nas minhas oportunidades, eu tenho outros pastores que está conosco ali, o pastor José Sanciani, que é meu pastor auxiliar, nos ajuda ali na pregação, o pastor Irineu, que é o baterista, que também nos auxilia ali na pregação. Mas quando eu vou ministrar, eu sempre tenho tido essa postura de pregar contra um fato, né, um evento que tem ocorrido chamado desigrejados. Eu prego contra isso. Enquanto Deus me der vida, eu pregarei contra isso. A igreja é importante na minha vida. Eu não sei na sua, na minha é. E eu quero hoje chocar você. Eu quero hoje mexer com você, desafiá-lo a uma reflexão e a ser autêntico diante de Deus. Autêntico. E quando eu prego para você, estou pregando para mim primeiro, tá bom? A palavra está mais perto de mim do que de você que ouve. Mas ouça, reflita e depois procure o pastor Claudinei e diga, nunca mais chame ele para pregar aqui, não tem problema nenhum. Mas o que Deus mandar eu vou pregar aqui e pronto. Abra sua Bíblia, é um versículo só. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler apenas o verso 27, porque nós vamos falar da importância da igreja nas nossas vidas, ou na minha vida, ou se para você a igreja não tem importância nenhuma, também não tem problema nenhum. Cada um é livre para pensar o que bem quiser, cada um é livre para fazer o que você bem entender. Mas a Bíblia diz, saibamos que vamos dar conta diante de Deus. A palavra do Senhor diz assim, 1 Coríntios capítulo 12, verso 27, ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Amém? Querido Espírito Santo, nesta noite, Senhor, de aniversário desta igreja, a qual o Senhor tem sustentado com as suas mãos, a qual o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, tem feito a obra no coração de cada um que se lança a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Que o Senhor venha abençoar com grandes e poderosas bênçãos, abrindo, meu Deus, as portas que precisam ser abertas, trabalhando no coração de cada membro, tornando cada pessoa, Senhor, uma pessoa com um potencial a ser usado pelas tuas mãos. Que o Senhor construa em cada um de nós um caráter verdadeiramente cristão. E que o Espírito Santo faça esta obra que nós mesmos não podemos fazer, mas só o Espírito Santo pode. Eu te dou graças por esta igreja, por cada irmão, por cada irmã que nesta noite aqui está, pelo pastor que o Senhor colocou à frente deste rebanho, pelos pastores que auxiliam, que sejam abençoados em nome de Jesus, amém. 40 anos da igreja Manancial, Batista Manancial aqui na cidade de Pederneiras. Eu acredito que o pastor Claudinei não pôde relatar tudo, levaríamos talvez muito tempo aqui para ele relatar todas as lutas que essa igreja viveu, todas as alegrias
que esta igreja viveu, todos os desafios que ela viveu e ainda vai viver. O tempo passou e hoje nós estamos nos reunindo aqui para darmos ações de graças ao nosso Deus, que por 40 anos sustentou esta igreja. E nós estamos aqui para celebrar esse aniversário, gratos a Deus. Mas é importante fazermos uma reflexão. No capítulo 12, se você for ler, é curtinho, quiser ler lá na sua casa, leia. E eu disse para você que eu gosto de ler a Bíblia de uma maneira diferente. Eu às vezes gosto de ler a Bíblia me reportando para o tempo. Mentalmente eu vou lá para o tempo e olhar como que foi essa situação. Havia costumes, havia culturas, como é que essa situação se desenvolveu? E eu tento me localizar ali e me pergunto, se eu lá estivesse, como que eu agiria? É uma pergunta para a gente sempre, talvez é a minha forma de ler a Bíblia. Talvez você pode ler de uma maneira diferente. E falando de igreja, é o Espírito Santo que guia essa igreja. Paulo, ele vai dizer aqui no capítulo 12, que o Espírito Santo age na igreja. O pastor Geraldo falou, Deus é Pai de todos, Ele age por meio de todos. É uma coisa fantástica. Ele está em todos ao mesmo tempo, diversificando os dons, agindo conforme Ele quer, preparando a igreja para o fim que Ele, Deus, determinou. E se Ele plantou essa igreja aqui há 40 anos, é porque Deus tem um propósito. Agora eu quero te dar uma notícia aqui que talvez você pode ficar bravo comigo na hora de ir embora. E Deus não vai depender de você, Ele vai fazer. Ele só vai fazer quando você disser, estou disposto, Senhor. Mas nós vamos falar algumas coisas aqui, eu gosto de ser muito prático. Nós poderíamos falar da igreja, como hoje ele é questionada pelo movimento desigrejados. A igreja institucional não funciona, ela tem hierarquia, ela tem... A igreja na sua universalidade, ela não tem dono, ela tem um Senhor, e é Jesus. Mas ela como instituição, ela se organiza, porque ela é regida por leis deste mundo. Nosso Senhor orou, eu não peço que os tire do mundo, mas livre do mal. Então nós estamos aqui sujeitos. Você tem RG, não tem? Paga imposto, não paga? Pagou IPTU, pagou IPVA, está cansado de pagar imposto, não está? Mas você paga, porque é uma lei, ou não? Você paga. Mas a igreja também como instituição, ela tem que ser organizada. Então o movimento desigrejado está aí trabalhando duramente. E vozes do evangelho, né, que são os vultos, aí dizendo, olha, e eu quero falar sobre isso. 40 anos, essa igreja é importante na sua vida? Ela é importante na vida da sua família? E eu vou chocar você. Eu vou chocar você porque o Senhor quer trabalhar conosco, fazendo com que cada um aqui confronte a si mesmo. Depois você não me procura não, procura o pastor Claudinei e depois ele me liga, para falar como é que foi o resultado. Tá bom? Nós somos membros, Paulo vai usar o corpo, né, como uma metáfora, membros um dos outros, mas somos um corpo. Fica claro que cada pessoa é importante aqui dentro da igreja. Pastor Geraldo até antecipou a mensagem aqui, né? Oh, glória a Deus, é o Espírito Santo. Fica calmo, Deus tem algo para você. E se o Senhor disser assim, você vai ficar lá na porta igual o Roberval. Fala, não pastor, mas Senhor, eu sou cantor. Não, você é cantor, mas eu quero ser lá. Ele é o Senhor da igreja, é lá que você vai dar fruto. Aleluia. Louvando aqui, talvez não aconteça nada, mas talvez é com o bolso cheio de bala. Aleluia. A multiforme, as várias formas, né? Multi é várias. E é interessante que nós também temos responsabilidades, porque hoje é uma reflexão, um desafio para você, como membro da igreja, e para nós enquanto pastores, enquanto ministério, enquanto liderança da igreja. Deus tem chumbo para todo mundo hoje. Deus tem bênção, né? O chumbo que eu falo é bênção. Porque quando Deus nos corrige, nos ademoesta, ou nos exorta, é para a gente ficar contente. O sábio aceita e diz, olha, está tudo certo, Senhor, é assim que tem que ser. E nós vamos falar de igreja, esse é o nosso cotidiano, nós vivemos a igreja, nós respiramos igreja. As pessoas questionam, mas vai na sexta, vai na quarta, vai no sábado, tem ensaio, a sua vida é só igreja? É claro que é. A minha vida é aos pés do Senhor, a minha vida é na igreja, porque aqui na igreja que Jesus me salvou.
A igreja é corpo de Cristo. E a igreja ela tem uma missão que todo crente sabe. Marcos 16:15 na ponta da língua, todo crente sabe. Ide por todo mundo. Prega o evangelho. É dever de quem? O governo vai pregar? Não, o governo não vai. É dever da igreja. A igreja foi comissionada. A igreja foi chamada para esta missão. E é interessante que como que eu vou desenvolver a minha vida no corpo? Fica aqui comigo, não deixa sua mente vagar não, que essa reflexão é importante. Os irmãos lá de Agudos já me ouviram pregar muito sobre isso, sobre esse tema. Mas a igreja é importante na minha vida? Na minha vida é. E eu vou falar para vocês o porquê. Que é muito bom quando você está na igreja entendendo a primeira coisa. Como que eu vou desenvolver a minha vida no corpo, que é a igreja? Eu tenho que estar pronto para servir. Eu fui chamado para... Jesus, sendo rei e senhor, lavou os pés dos seus discípulos, e ele disse: vocês não entendem o que eu faço agora, mas um dia vocês vão entender. Ele fundou a sua igreja, e ordenou que nós fôssemos servos uns dos outros, que nós sirvamos uns aos outros. Mas é interessante que não dá para fazer isso dentro do movimento desigrejado. Eu tenho que estar em comunhão. Só que agora que vai apertar o cinto, tá, irmãos? Estar em comunhão não é tão fácil. Servir não é tão fácil. Eu vivi isso. E a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, ela é tão atual. E eu gosto de falar de coisas pontuais, do dia a dia. Eu poderia falar aqui da igreja, dentro do plano escatológico. Nós somos a nação santa, o povo eleito, nós vamos para o céu, e glória a Deus. Tudo isso a igreja já sabe que ela vai fazer. O problema é a prática. A teoria é fácil. Nós somos o povo santo, os filhos de Deus, a nação escolhida, a assembleia dos santos, dos primogênitos arrolados, cujo nome está arrolado no céu. Olha que coisa, né? Poderíamos falar dessa espiritualidade? Poderíamos ou não? Você estaria aí no banco, glória a Deus, aleluia, pastor. Mas quando nós vamos falar da prática, agora é que vai doer. E aí a gente tem que tirar a máscara, abrir o coração e falar: Senhor, é isso que eu preciso pensar daqui para frente na minha vida enquanto igreja, enquanto servo. Quem é mais importante? Perguntou o nosso Senhor. Quem serve ou quem está na mesa? No reino de Deus os valores são inversos. Aquele que serve é maior que todos. Mas quem quer servir dentro de uma igreja? E agora a importância da igreja, chega no momento que eu vivi isso na prática, e a prática é sempre melhor. Nosso amado diácono Roberval, recentemente perdeu a esposa, está vivendo os seus dias de luto, e essa igreja está vivendo com ele os seus dias de luto. O desigrejado só vai receber uma mensagem de celular: meus sentimentos, a frieza da tela, a frieza da tela. Agora o abraço diz: irmão, eu vim aqui para chorar a sua dor. Eu vim aqui para estar com você, chorando a sua dor. Isso é igreja. É ajoelhar lá e dizer: Senhor, consola o diácono Roberval, consola a vida dele, ajuda ele a se levantar e caminhar. E o Roberval entendeu bem o que é servir. Ele foi lá para dar o testemunho na nossa ABN. Numa reunião de sexta-feira, eu dei a palavra para ele lá. E depois de ter sepultado a sua esposa, ele veio nesse altar, nesse púlpito, cantar louvores ao seu Deus. Como é que alguém pode? Ao invés de ficar chorando lá na sua casa, cujo coração estava quebrado e ferido, ele veio louvar o seu Deus, juntamente com a igreja, o corpo vivo de Cristo. Se um membro sofre, diz a palavra, todos sofrem com ele. E o irmão estava aqui para servir. E ele diz: pastor, eu estava lá porque eu tenho um ministério e eu tenho um compromisso com Deus. A minha esposa já não está mais, mas o meu compromisso com Deus não muda. Amanhã nós teremos um culto bastante triste para nós. Estaremos fazendo a cerimônia fúnebre do filho de uma irmã que morreu lá perto de Blumenau, Santa Catarina. Depois de 4 dias o seu corpo foi encontrado. Teve que fazer a cremação, trazer para a nossa cidade aqui no estado de São Paulo, e amanhã faremos a cerimônia fúnebre. E ela diz: pastor, presta atenção, por que a igreja é importante na minha vida?
e deve ser na sua, se você ainda não dá importância. E quando eu falo de igreja, não estou falando de paredes, eu estou falando de pessoas. E ela disse: pastor, quantos irmãos e irmãs vieram me abraçar? Quantos vieram chorar comigo, pastor? E ela disse: meu coração está sendo consolado por cada abraço, mas na tela você vai ter só meus sentimentos. E uma carinha lá com uma lagrimazinha, que não dá nem para sentir. Mas o abraço você sente, o choro você sente, a dor que você não pode mensurar, e nem eu, você sente, porque você está presente, você é igreja, você é corpo, aleluia. Então não vai nesse movimento desigrejado, não, irmão. Não vai não. Eu não estou julgando ninguém, e não estou dizendo que eles não são cristãos, mas que não é bíblico, não é. E eu não tenho medo de errar. Teologicamente, eu não tenho medo de errar. Nosso Senhor disse que era para nós estarmos juntos e servindo uns aos outros. Então eu vou chorar com os que choram. Existe uma coisa aqui que, quando nós entendemos que fomos chamados para servir a Deus e aos nossos irmãos, generosidade. Quando um irmão está em apuro, é enfiar a mão no bolso e ir lá e assistenciar. E às vezes é espiritualmente também orar, interceder, hospitalidade, receber um irmão na sua casa. Isso é igreja, meus irmãos. Consolação, como nós estamos agora vivendo, o diácono Roberval, a nossa irmã lá em Agudos. A contribuição que está pegando também no movimento desigrejado. Você vai dar dízimo para o pastor andar de carrão? Pregando contra o dízimo, pregando contra a oferta. É essa pregação que nós estamos vendo contra a igreja. Não, mas igreja somos nós. Gente, pelo amor de Deus, vai me desculpar, pastor, depois você acerta a conta aí se alguém reclamar, mas não dá para ser burro desse jeito não. Nós não podemos ter uma burrice espiritual dessa. Eu preciso de cada pessoa que está aqui, porque se um dia eu estiver aqui na cidade de Pederneiras e eu estiver num apuro, eu vou procurar alguém aqui da igreja. Lá na igreja Manancial eu sei que tem alguém lá. Viu, irmão, eu estou aqui, eu sou o pastor Luiz Breve. Lembra que eu estava pregando, estou num apuro, vem me socorrer aqui. Liga para o sujeito do desigrejado para ver se ele vai atender você. Liga lá para ele. Desculpa, minha esposa está até ali me controlando, né? É que é gente de renome pregando contra a igreja, irmão. Vocês já perceberam ou não? Não dizima não, não oferta não. Eu vou contar aqui para vocês. Eu não vou falar valores, mas essa família cujo ente querido faleceu teve um custo de cremação, de viagem, de tudo. A igreja vai ajudá-los, a igreja vai pagar. Mas agora eu já fui convencido pelo movimento desigrejado que eu não posso, que eu não devo dar dízimo. Eu já fui convencido que igreja não é importante. Percebeu a armadilha? Calma que vai piorar. Na prática vai ficar pior um pouquinho. Mas no fim você vai sair daqui e dizer: como é bom fazer parte da igreja Manancial em Pederneiras. Como é bom. Preservar a comunhão é a prática do amor fraternal. 4 pontos aqui eu vou abordar. Estou no segundo aqui, mas vou rapidinho. A prática do amor fraternal. Se eu digo que amo a Deus e não amo o meu irmão, a Bíblia diz que eu sou o quê? Mentiroso. Porque se eu não amo ao meu irmão que eu vejo, como eu posso amar a Deus que eu não vejo? E a prática do amor, ela envolve tudo que eu já falei, de generosidade, de auxílio. O amor fraternal, ele é mantido através de relacionamentos. Agora vamos lá, igreja. Agora começa a apertar. Como que é a vida na igreja? Na igreja só tem gente santa, né? Todo aquele pessoal manso, que concorda com tudo, que diz amém. É assim? Aqui em Pederneiras é assim. Se for, eu vou mudar para cá. Não tem ninguém difícil aqui na igreja? Não tem aquele irmão que reclama de tudo? Se o culto atrasou 20 minutos, eu estou aqui olhando aqui no relógio para não... Pastor, acabou tarde hoje. Eu acho que não devia ter tanto louvor. Mudaram o dia da ceia.
Ô irmão, vem ajudar a gente aqui. Não, eu não posso não, chama outro. Tem gente difícil aqui nessa igreja? E como que lida com pessoa difícil? Como que lida? Só tem um jeito, amando. Alguém já leu a Bíblia aqui e parou para prestar atenção? Os discípulos de Jesus eram facinho? Tem certeza? Jesus chamou, falou, vou começar a minha igreja, vou chamar 12. Não vou chamar só os bons. Chamou um pessoal complicado. Chamou lá o Pedro, que o Pedro falou, aqui comigo não tem essa não, Senhor. É na mão, é no braço, eu resolvo na pancada. Deixa que eu resolvo. Você já pensou Pedro aqui na igreja? Você quer ver uma coisa? Eu sempre faço essa figura, uma ilustração melhor, para ver como é que você julga. Eu quero que você julgue sinceramente. Estamos aqui na igreja Manancial de Pederneiras, e Pedro é membro da igreja, amém? Estão comigo ainda? Estamos nos reportando para a Bíblia, beleza? Jesus ainda está vivo humanamente entre nós, beleza? E aí todo mundo, né? Aquela noite fatídica, Jesus foi preso, o exército veio, prendeu Jesus, e nós ficamos firmes lá, né, pastor Claudinei? Nós estávamos firmes lá. Mas teve um irmão que negou, foi Pedro. Aí Jesus é levado para a crucificação, morre, é sepultado. No outro domingo, Pedro está aqui. Quem aceita ele? Não, responde aí, responde. O que é que você diria na hora que você visse ele entrando pela porta? Quer que eu fale para você o que eu diria? Quer que eu fale ou não? Quer ouvir? Eu falaria, traidor. Essa é a igreja. Mas é essa a igreja que Jesus quer? Ele quer a igreja que ama as pessoas difíceis, cujo amor pode perdoar uma multidão de pecados. O amor que vem de Deus, que nos leva a ser quebrantado a ponto da gente conviver com a dificuldade do outro. Eu vou para uma parte aqui que vai ficar legal. E essa eu acho que é bem do cotidiano nosso. A igreja, ela não julga, mas ela recebe. Ela dá a destra da comunhão. A igreja é lugar para pecadores. Choquei você? Pastor, mas eu pensei que era para santo. Não, Jesus disse, quem está são não precisa. Você já pensou você no consultório? E a hora que o doutor olhar você, o que o senhor tem, o que a senhora tem? Você fala assim, nada. O que o médico diria para você? A senhora está maluca? Veio fazer o que aqui então? Eu venho na igreja porque é lugar de pecadores como eu, remidos, lavados pelo sangue do Senhor, aleluia. E é aqui que você vai ter que me tolerar, porque Jesus me comprou com um sangue precioso. Mas o pastor Luiz é difícil, aguenta. Tem uns crentes que tentam aliviar, pastor Geraldo aí que é teólogo me ajuda. Suportar é dar suporte. Será que é só isso? Suportar é ter que carregar, né? Tem que aguentar o irmão na sua cabeça. Tinha uma saudosa irmã, que eu jamais vou esquecer das lições que eu aprendi com ela, né, pastor Irineu? A nossa saudosa irmã Hilda, que o Senhor já recolheu. E ela dizia assim, os irmãos que dão problema na igreja são necessários. Eu nunca consegui entender isso que ela falava. Gente, pensa bem. Gente que vem na igreja para dar problema, como é que pode ser bênção? Consegue explicar isso? Mas é esse que Jesus quer. Aquele que tem problema, vem. O Senhor vai tratar, e Ele vai tratar através de você e através de mim como igreja. E ela dizia, sabe por que é importante esses irmãozinhos? Né, os nossos irmãos pentecostais, eles usam o termo, esse irmão é tribuloso. Esse irmão tribuloso, essa irmã tribulosa, ela é bom, porque ele testa a sua paciência, ele testa o seu amor, ele testa a sua longanimidade, ele testa se você está pronto para perdoar. Eu estava num estudo bíblico, e nós crentes, nós gostamos de maquiar certas coisas. Eu estava lá dando um estudo, e eu estou dando um estudo sobre relacionamentos da igreja. Está muito atual isso aqui no meu coração. E tinha uma irmãzinha lá, e o estudo está rolando, né? E ela diz assim, pastor, muito simpática ela, maravilhosa. Pastor, mas é assim, eu perdoo, mas ele lá e eu para cá. Eu disse, não, mas isso não é perdão não, irmã. E ela diz, eu não sou obrigado a conviver. Aí eu fiz por isso que eu falo para vocês que eu leio a Bíblia de uma maneira diferente.
Vamos imaginar, eu não estou criando nenhuma heresia não, está gravando aí, né? Mas não é heresia não. Preste atenção no que eu estou falando, é uma ilustração que eu estou criando aqui. Aqueles algozes estão lá martelando os pregos na mão de nosso Senhor. Presta atenção, vamos viver a cena? E Jesus clama ali a Deus, intercede: Pai, perdoa. E eles não sabem? Bom, beleza, tudo certo. O arrebatamento acontece, a igreja é levada, e lá no meio dessas pessoas, um daqueles algozes se converteu. É uma figura, não estou dizendo que isso ocorreu, a Bíblia não relata que alguém ali, que estava martelando as mãos do Senhor, se converteu, mas suponhamos que tivesse convertido. Aí lá no céu Jesus olha e diz assim: você aqui, pensa que eu esqueci as marteladas que você deu nas minhas mãos? Pensou, igreja? Ele poderia estar ali ou não? Aí eu disse: irmã, eu fiz essa colocação para ela. Ela ficou olhando para a minha cara e disse: pastor, pensando assim. Eu disse: pensando assim, está difícil nós ser crente. Está difícil a gente chegar para ser um crente, ser um cristão de verdade, porque exige a renúncia de si mesmo. Nosso Senhor, antes mesmo dos seus algozes lhe pedirem perdão, Ele já liberou. Está liberado o perdão. Pai, perdoa. E o perdão é tão interessante. Eu estava vendo, estou terminando já aqui, tá? Um pregador americano falando, eu achei tão legal essa ilustração que ele fez, e eu gostei porque ele é dos meus, né? Eu gosto de pregar com essas ilustrações, fazendo a sua mente aguçar. Ele disse que, isso é uma ilustração, não tem nada bíblico aqui. O anjo estava lá recebendo as pessoas que chegavam no céu, e de repente o anjo viu o ladrão, um dos ladrões lá da cruz, e ele olhou e disse: esse é o ladrão. E perguntou assim para o ladrão: viu, o que é que você fez para chegar aqui? O ladrão olhou para o anjo e disse: lá na terra nada, eu só fiz coisa ruim. E o anjo então, olhando para ele, perguntou: e como que você entrou aqui? Ele disse: o homem que estava na cruz do meio mandou eu vir. Aleluia. E agora, quem somos nós na igreja para julgar os outros? Eu sei que você está pensando: eu sou bonzinho, pastor, eu não sou que nem ele. Olha, cuidado, que igreja é cheia de gente imperfeita. Olha, se você olhar para trás, para frente, dos lados, olhando para cá, você já está vendo sujeitinho baixinho, escurinho, cheio de defeito. A minha igreja que eu diga. Mas eu estou aqui porque eu sou o que Deus permitiu que eu seja. E eu estou aqui para aprender a conviver com vocês como igreja. Outra coisa interessante, o terceiro passo aqui: preservar a comunhão e a unidade, evitando os conflitos, não falando mal. Agora pegou, aqui pegou. Na vida de igreja, de comunidade, nós somos o corpo de Cristo, não falar mal do irmão é uma recomendação bíblica, concorda? Entre nós está tudo bem, certo? Nós conhecemos a família um do outro, e aí na cidade de Pederneiras se converte alguém que não é de boa fama. Chega aqui na igreja: pastor Claudinei, eu quero aceitar Jesus, fez o apelo. Escuta só isso aqui que legal, ó. Presta atenção nessa ilustração. Eu vou dar 2 fatos bíblicos aqui para você. Jesus está andando, ó, chegou alguém aqui da cidade, cuja índole não é boa, ergue a mão, aceita Jesus, e vai viver agora na igreja. Vamos ver se é só eu que sou hipócrita nessa noite. Olha o cotovelinho. Você viu quem foi lá na frente? Nós temos que entender que Jesus morreu por todos. Não estou fazendo apologia ao pecado, mas eu estou dizendo que o nosso Senhor nos perdoa e nos une em um só corpo. E eu vou provar isso para você. Quando o nosso Senhor está passando, alguém está curioso para ver quem é Jesus. Um homem chamado Zaqueu, cuja Bíblia diz que era de pequena estatura, e ele sobe lá numa árvore, e Jesus vem vindo. Presta atenção nisso, igreja. Quando chegar alguém aqui, que toda a cidade sabe que é de má índole, e se converter, como é que vai ser a sua reação? E Jesus está passando, e quando ele passa debaixo da árvore, ele diz: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar na sua casa. Sabe que talvez, isso é uma conjectura minha, eu leio a Bíblia
no meu imaginário. Zaqueu acho que pensou assim: já falaram de mim para ele, porque eu nem conversei com ele, já sabe meu nome. Hein? E a irmã? E aí, irmão? O cotovelinho no irmão que está do lado. Você acha que ele se converteu mesmo? Só fez coisa errada. Mas nós somos os santos, não é não? Não é isso? Mas a igreja, ela veio para salvar os perdidos, e é por meio da igreja que Jesus vai salvar pessoas nessa cidade. Pessoas que podem amar e perdoar e dizer: eu creio. Essa pessoa pode ter tido uma má índole, pode ter tido um passado horrendo, mas o sangue da cruz liberta o mais vil pecador. A igreja na prática é difícil. Quer ver uma outra coisa? Esse era o Zaqueu. Zaqueu pensou: já me entregaram, que eu nem conversei com ele, já sabe meu nome. Alguém falou da minha fama: Senhor, isso é um ladrão. Mas Jesus não havia conversado. Jesus é Deus, onisciente, onipotente, onipresente. E ele sabia o que estava no coração de Zaqueu, como sabe o que está no seu coração. A mulher pecadora que ungiu Jesus com perfume, ela foi chamada na casa de um religioso. Igreja, presta atenção, estou terminando aqui, ó. Foi chamada na casa, Jesus entra na casa de um religioso. E aquela pecadora vem ali e começa a ungir o Senhor com perfume, chora, enxuga os seus pés com seus cabelos. Sabe o que o religioso fala? Agora você vai ver se o que eu estou falando não é verdade. Olha o cutucãozinho de quem está do lado. Se ele soubesse quem ela é. Está lá no texto. Se ele soubesse quem ela é. E Jesus a recebe. E presta atenção nisso. Você que faz parte da igreja, não seja religioso, seja cristão. Seja cristão. Igreja Manancial de Pederneiras, sejamos cristãos de verdade. E Jesus disse: onde esse evangelho for pregado, estará para a memória dela, do bem que ela fez a mim. Como Deus vê as coisas, não? Está ficando chocado? Falar mal é uma coisa da gente ou não? Claro que é. Eu conheci uma irmãzinha que ela diz: pastor, ela já faleceu, mas eu achava engraçada a sinceridade dela. Ela era da igreja do Evangelho Quadrangular. E ela dizia assim para mim: ô Luiz, eu estava trabalhando na casa dela, eu chego cedo no culto. Eu achava um barato aquilo. Só a primeira, eu e a comadre não sei quem. Eu falei: a senhora chega cedo por quê? Fica olhando os vestidos das irmãs, só cutucando. Ó fulano, ó lá, ó ela, olha. Eu falei: mas a senhora chega cedo para isso? Será que... E eu ficava pensando, né? Como que Deus pode abençoar isso? É a igreja. Talvez alguém não falou o que ela falou, mas pensou. E aí a hipocrisia da gente. Chegar um mendigo aí sentar perto de você. Uma vez eu estava num culto de oração lá, estava um frio, e chegou uma moça lá, viciada, toda suja, entrou na igreja, irmãos, e ela me conhecia, né? Pastor Breve, veio, me abraçou, encheu minha jaqueta de ranho. Aí cheguei em casa, minha esposa disse: Luiz, vai para o banheiro, pelo amor de Deus, você está fedendo. Eu abracei ela e disse: ô nenê, vai lá, come um bolo lá. Pobre alma. E agora, você não vai abraçar? Porque está naquela situação? Fala a verdade, você não abraçaria não? Você correria, não correria? Pensou você chegar em casa com a jaqueta toda cheia de ranho, fedendo? Isso é igreja. Deus vai mandar para cá aqueles que estão doentes. Quem é que vai abraçar esse povo? Eu já sei que você pensou, eu não. Isso é igreja, isso é vida de igreja. E para terminar aqui, honrar os pastores. Está lá em 1 Timóteo capítulo 5, verso 17. Honrai os presbíteros com dupla honra. Aqueles que presidem entre vós, honrem eles. Agora, igreja, essa é a fase final que eu quero concluir aqui a palavra. Olhem para o pastor Claudinei, olhem para o pastor Geraldo, para o pastor Paulo, olhem para a minha figura aqui na frente. O que é que vocês estão vendo? Homens perfeitos? Não. Então pode descer a lenha em nós, não tem problema não. Eu sei que vocês descem a lenha do pastor. Lá em Agudos é assim, né? As pessoas não concordam, fica bravo, vai embora bravo. Mas eles voltam e dizem: é o nosso pastor, Deus colocou ele ali. Aleluia!
Então os pastores também são homens que não devem ser reverenciados e nem temidos, mas honrados e respeitados, como quem ora pela vida de vocês, que na madrugada muitas vezes levanta e de joelhos se coloca pela sua família, por alguém que está lá no hospital, porque ele ama a igreja. Ficou rico pregando o evangelho? Ficou rico pregando o evangelho? O senhor não prega por dinheiro, prega? Prega por dinheiro, pastor Geraldo? Prega por dinheiro, pastor Paulo? Então sirva a Deus aqui nessa igreja, porque não tem mercenários aqui, tem pastores. E são homens cheios de defeito. Domingo passado eu preguei, saí bravo da igreja, e aí os irmãos vieram, pastor, dá um calmante. Eu não quero calmante não, eu estou bravo. Esse movimento desigrejado aí está me tirando a paz. E tem um monte de cabeça de vento indo atrás disso. É melhor, né? Fica em casa. A gente se reúne, a gente fala por mensagem. É para estar aqui, em oração, abraçando, chorando, aguentando o outro, perdoando o irmão, botando a mão no bolso e dizer, ó irmão, vai lá, compra o remédio para seu filho, para sua filha, que está precisando. Isso é igreja. Honrar pastor, respeitar. Pastor é um homem falível, mas que roga por você e pela sua família, e que não está aqui para ganhar dinheiro. Mas eu não vou na igreja porque eu conheço muita gente que está rico. Nós não estamos. Nós estamos ricos da graça de Deus, e sabemos que um dia nós vamos comparecer perante o Senhor para prestar contas. Não quero mais me alongar. A igreja é importante na minha vida? Responde para você mesmo. Nela eu convivo com pessoas imperfeitas, tanto quanto eu sou. A igreja é importante na minha vida. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: cuidado com o movimento do desigrejado. Eu prefiro estar na igreja. A igreja é importante para mim. Deus abençoe vocês. Parabéns, Igreja Manancial de Pederneiras. Que o Senhor, por meio do Espírito Santo, continue vos abençoando, e que vocês cresçam na graça, na fé e no conhecimento do Filho de Deus. Deus tem muito que trabalhar na nossa vida. E como dizia o meu pai na fé, o nosso amado, saudoso irmão João Ramos: Luiz, tem cortes que Deus vai fazer na sua vida que dói, mas é necessário para que você produza. E já cortou tanta coisa. Mas vocês viram, né? Ao me ver pregando aqui, vocês já viram que não está fácil. Mas Deus é paciente, Deus é longâmino, Deus é bondoso. Ele começou a boa obra e é poderoso para aperfeiçoá-la. Querido Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Povo que o Senhor redimiu pelo sangue de Jesus. Abençoa cada um, Senhor, a se colocar agora e refletir da importância da igreja, que é o corpo vivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa os pastores, abençoa a liderança desta igreja, abençoa os ministérios que a compõem, e dá a eles, ó Pai, a unção do Teu Espírito, para ganhar, Senhor, muitas e muitas vidas aqui em Pederneiras, e o Teu nome seja assim glorificado, aleluia, amém.